No âmbito da análise económica e financeira, um rácio não é mais do que um quociente, uma razão, uma divisão entre duas grandezas. Todavia, esse quociente deve possuir algum tipo de significado económico e financeiro que lhe advém das grandezas que entram na respectiva construção. A análise económica e financeira fundamenta-se na interpretação de rácios derivados das demonstrações financeiras, estabelecendo relações quantitativas entre rúbricas contabilísticas. Quanto à classificação dos rácios, essa classificação poderá ser feita da seguinte forma: a classificação dos rácios por fontes de informação. Os rácios podem ser categorizados de acordo com as suas fontes de informação. E temos os rácios efetivos ou reais, que são calculados com base em dados históricos, ou seja, refletem o desempenho real da entidade em períodos anteriores. Temos os rácios orçamentais, derivados de informação previsional, que representam projeções futuras do desempenho financeiro. Temos também os rácios setoriais, que são compilados por centrais de balanços e agregam dados de múltiplas empresas de um determinado setor de atividade. E temos também, em termos dos rácios por fontes de informação, os denominados rácios ideais, que são definidos pelos gestores de acordo com as suas necessidades específicas da organização. São frequentemente integrados em sistemas de gestão de desempenho. E aqui exemplificam-se os rácios que nós colocamos no tableau de bordo ou os rácios que nós colocamos, por exemplo, no Balance Scorecard. Mas, para além desta classificação, os rácios podem ser classificados por objetivo de análise. E os rácios, ao serem classificados de acordo com o objetivo da análise, proporcionando uma estrutura abrangente para a avaliação do desempenho empresarial, esta classificação compreende quatro categorias principais. Os rácios financeiros. Os rácios financeiros são aqueles que são calculados em grandezas que se obtêm diretamente do balanço, ou seja, evidenciam a relação entre rúbricas do balanço, focando na estrutura financeira. Temos os rácios económicos, quando são calculados através de grandezas obtidas a partir da demonstração dos resultados. Os rácios económicos analisam as relações entre as rúbricas da demonstração dos resultados. E temos os rácios económico-financeiros, que combinam grandezas do balanço e da demonstração dos resultados. Para além destes, temos os rácios de funcionamento, que avaliam a eficiência na gestão de recursos e do próprio fundo de maneio. Ora, rácios financeiros. Os rácios financeiros evidenciam a relação entre as rúbricas do balanço, como eu já referi, focando-se na estrutura financeira da entidade. Estes indicadores são cruciais para avaliar a solidez financeira, a capacidade de endividamento, a liquidez da empresa. Dois exemplos fundamentais de rácios financeiros são autonomia financeira e endividamento. São dois exemplos apenas, mas dois rácios muito importantes. Como é que se calcula a autonomia financeira da empresa? Dividindo o capital próprio, que consta do balanço, pelo ativo total, que consta do balanço. Ou seja, numerador e denominador, duas grandezas que constam do balanço da empresa. A autonomia financeira representa a percentagem do ativo que é financiado pela via dos capitais próprios. O ativo é financiado por capital próprio e por passivo. Logo, o complementar da autonomia financeira é o endividamento. Podemos calcular o endividamento fazendo 1 menos autonomia financeira, ou se a autonomia financeira tiver sido calculada em percentagem 100%
menos a autonomia financeira será o endividamento, ou então dividir o passivo pelo ativo, vamos obter o endividamento, que se traduz na percentagem do ativo financiada por capitais alheios ou por dívida. Claro está que estes indicadores são indicadores que as grandezas foram obtidas apenas a partir do balanço. Capital próprio, ativo, passivo, são, efetivamente, grandezas que constam do balanço da entidade. Já os rácios económicos evidenciam a relação entre as rúbricas da demonstração dos resultados, focando-se na análise da rentabilidade e eficiência operacional da empresa. Estes indicadores são fundamentais para avaliar a capacidade da empresa em gerar resultados a partir das suas operações. Um exemplo de um rácio económico é a chamada margem EBITDA. A margem EBITDA calcula-se dividindo o EBITDA pelo volume de negócios. E o EBITDA e o volume de negócios são grandezas que obtemos diretamente a partir da demonstração dos resultados. O volume de negócios, constante de vendas e serviços prestados, e o EBITDA da empresa, o resultado antes de depreciações e gastos de financiamento e impostos. Ora, dividindo o EBITDA pelo volume de negócios, temos a margem EBITDA. Por exemplo, uma margem EBITDA de 12%, a título exemplificativo, indica que por cada 100 euros de rédito gerado, cada 100 euros de volume de negócios, a entidade produz 12 euros de resultado operacional. Resultado operacional antes das depreciações, amortizações, dos gastos de financiamento e dos impostos. Mede assim a eficiência operacional e a capacidade de geração de caixa operacional. A margem EBITDA é um rácio económico porque é obtido por grandezas que constam diretamente e apenas da demonstração dos resultados. Os rácios económico-financeiros, a outra das classificações, estabelecem correlações entre rúbricas do balanço e da demonstração dos resultados, proporcionando uma análise integrada da posição financeira, balanço, e do desempenho económico, demonstração dos resultados da entidade. Dois exemplos de indicadores ou de rácios económico-financeiros. A rendibilidade do capital próprio, denominado por Return on Equity, onde nós dividimos o resultado líquido do período pelo capital próprio, o resultado líquido do período obtido na demonstração dos resultados, mas que também faz ligação ao capital próprio do balanço, e o capital próprio, logicamente, do balanço da empresa. Este indicador é capaz de medir a eficiência na utilização do capital dos acionistas. Outro indicador económico-financeiro é a rendibilidade do ativo, denominado por Return on Assets. Rendibilidade do ativo. Calcula-se dividindo o EBIT pelo total do ativo. O EBIT obtido a partir da demonstração dos resultados. O EBIT é um dos resultados contabilísticos da demonstração dos resultados. É o resultado operacional. O EBIT, ao ser dividido pelo ativo, que é obtido a partir do balanço, temos assim um indicador económico-financeiro com uma grandeza da demonstração dos resultados, o EBIT, outra do balanço, o total do ativo. E o Return on Assets avalia a eficiência na utilização dos ativos totais da empresa. Voltando à rendibilidade do capital próprio, por exemplo, uma empresa com um capital próprio de 50 mil euros e um resultado líquido do período de 10 mil, temos uma rendibilidade do capital próprio de 20%. 10 mil sobre 50 mil, 0,2, mas multiplicando por 100, 20%. Isto significa que por cada euro investido pelos acionistas, a empresa gerou 20 cêntimos de lucro líquido. Este indicador mede o retorno gerado para os acionistas sobre o seu investimento. É um indicador-chave
para investidores avaliarem a eficiência na utilização do capital próprio. Já a rendibilidade do ativo, o denominado ROA, este indicador, que é um rácio económico ou financeiro, ele é fundamental para medir a eficiência com que a empresa utiliza os seus ativos totais para gerar lucros. O EBIT, Earnings Before Interest and Taxes, a dividir pelo total do ativo, este indicador expressa o retorno obtido sobre o investimento total da empresa, independentemente da sua fonte de financiamento. Por exemplo, um ROA, ou uma rendibilidade do ativo de 5%, indica, ou sugere, que por cada euro investido no ativo da empresa, esta demonstrou a capacidade para gerar 0,05 cêntimos, 5 cêntimos, de resultado operacional, antes de considerar os encargos financeiros e a carga fiscal. Este rácio é particularmente útil para avaliar a eficiência operacional e a capacidade da empresa em utilizar os seus ativos para gerar resultados. Claro está que os rácios devem ser comparados, os rácios de uma empresa devem ser comparados com os indicadores do setor de atividade, consultando as centrais de balanços, a central de balanços, por exemplo, do Banco de Portugal, e comparar o indicador médio setorial para o setor de atividade onde a empresa opera, para ver se esta empresa está acima ou abaixo da média setorial. Agora, quanto aos rácios de funcionamento, que é a terceira, aliás a quarta classificação, os rácios de funcionamento destinam-se a analisar a eficiência das decisões de gestão relativamente aos recursos aplicados. Ora, estes rácios, os principais rácios de funcionamento, incluem, por exemplo, a rotação do ativo, o prazo médio de inventários, o prazo médio de recebimentos e o prazo médio de pagamentos. E cada um destes rácios vai oferecer insights específicos sobre diferentes aspectos da eficiência operacional da empresa. Por exemplo, a rotação do ativo, que é um rácio de funcionamento, mede a eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. Já o prazo médio de inventários, que é também um rácio de funcionamento, avalia a eficiência na gestão de estoques. O prazo médio de recebimentos indica a eficiência na política de créditos e cobrança. O prazo médio de pagamentos reflete a gestão das obrigações com os fornecedores. Mas agora o rácio de rotação do ativo, como é que ele se calcula? Bom, a rotação do ativo resulta em dividir o volume de negócios da empresa pelo seu ativo médio. O ativo médio é o ativo no final do ano anterior ou no início do ano, mais o ativo no final do ano, a dividir por 2. Temos o ativo médio. Temos assim um alisamento do ativo que resulta melhor aqui neste indicador. Ao dividir o volume de negócios pelo ativo médio, vamos ter a eficiência na utilização dos ativos para gerar vendas. E isto indica a produtividade dos recursos da empresa em termos da geração de receitas ou de vendas. Claro que deve ser sempre contextualizado, considerando o setor de atividade e o próprio modelo de negócio da empresa. Mas um valor mais elevado da rotação do ativo sugere uma utilização mais eficiente dos ativos da entidade, demonstrando quantas unidades monetárias de volume de negócios são geradas por cada unidade investida em ativos. É importante, claro, e já referi isto, contextualizar este indicador considerando o setor de atividade da empresa e o próprio modelo de negócio da empresa.
O que é o prazo médio de inventários, que também é um rácio de funcionamento? Ele calcula-se dividindo o inventário médio pelo custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e multiplicando por 365. Este inventário médio do período será existência final mais existência inicial a dividir por 2, que por sua vez, dividindo pelo custo das mercadorias vendidas e das matérias consumidas e multiplicando por 365, vai quantificar a permanência média dos inventários em armazém, desde a sua aquisição ou produção até à sua alienação, à sua venda ou consumo. Isto permite-nos quantificar o tempo médio de permanência dos inventários em armazém. Obviamente que este indicador vai avaliar a eficiência na gestão de estoques. E o objetivo, claro está, seria que o prazo médio de inventários fosse o menor possível. Era significado ou significaria que a empresa tinha adquirido a mercadoria e tinha-a vendido de uma forma rápida, não é? E quanto mais rápido vendermos a mercadoria, tanto melhor para a empresa. Claro que isto deve ser contextualizado considerando uma vez mais o setor da atividade e a própria estratégia da empresa. O que é o indicador prazo médio de recebimentos? O prazo médio de recebimentos é um indicador ou um rácio também de funcionamento e que se calcula dividindo o saldo médio de clientes sem IVA pelo volume de negócios e multiplicar por 365 dias. Nós sabemos que os clientes são obtidos a partir do balanço e que o volume de negócios é obtido a partir da demonstração dos resultados. Os clientes que vêm do balanço vêm com IVA incluído. O volume de negócios vem sem IVA, da demonstração dos resultados. E aqui é importante que tanto o numerador como o denominador tenham a mesma base de IVA. Ou ambos incluem IVA ou ambos não têm o IVA contemplado. Então aqui, neste indicador, eu estou a optar por retirar o IVA dos clientes, portanto, os clientes terão de ser contemplados sem IVA e considerar o volume de negócios direto que vem da demonstração dos resultados, que já vem sem IVA. O importante é que numerador e denominador tenham a mesma base de IVA. Ou os dois não têm IVA, ou os dois terão o IVA. Aqui optou-se por saldo médio de clientes sem IVA e volume de negócios, claro está, sem IVA. Saldo médio de clientes significa que são os clientes no início do ano, ou no final do ano anterior, mais os clientes no final do ano, a dividir por 2. Temos assim um alisamento aqui dos clientes que melhor reflete depois o prazo médio de recebimento. Ao multiplicar por 365, este indicador quantifica o período médio que uma entidade demora a receber dos clientes, ou seja, a receber os créditos concedidos a clientes. Mede o tempo médio que a empresa leva a receber dos seus clientes. Se obtivermos, por exemplo, um prazo médio de recebimento de 40 dias, em média, a empresa demora 40 dias a receber dos clientes. Desde que emitiu a fatura até que recebeu, demorou, em média, 40 dias. E, portanto, isto é uma avaliação da eficácia das políticas de crédito e cobrança da empresa. Como sempre, devemos considerar o setor de atividade, comparar com a média setorial e as próprias condições de mercado para analisar este prazo médio de recebimentos, se estamos a praticar uma cobrança ou um período
umas condições superiores àquelas que o mercado contempla ou se estamos abaixo do respectivo mercado. Depois temos o prazo médio de pagamentos. É um rácio de funcionamento que vai ser calculado dividindo o saldo médio de fornecedores e, mais uma vez, pela justificação que dei para os clientes, considerarei sem IVA, porque as compras e os fornecimentos externos serão também sem IVA. Então temos a mesma base de IVA para numerador e denominador, isso é um requisito. Multiplicando por 365 dias, expressa em dias ou quantifica o tempo médio que uma entidade demora a liquidar, a pagar as suas obrigações perante os fornecedores. E o significado do prazo médio de pagamentos, ele reflete a capacidade negocial que a empresa tem com os seus fornecedores. Um prazo médio de pagamento, por exemplo, de 60 dias, indica que, em média, a empresa demora 60 dias a pagar aos seus fornecedores. Um valor mais elevado pode indicar um maior poder negocial ou uma gestão mais eficiente do fundo de maneio, mas também, eventualmente, pode sinalizar potenciais dificuldades de liquidez, se excessivamente alto. Ora, para o cálculo das compras que nós integramos aqui no prazo médio de pagamentos e tendo nós na demonstração dos resultados o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida, as compras serão o custo da mercadoria vendida e da matéria consumida mais a variação dos inventários, o inventário final menos o inventário inicial. A partir desta equação calcula-se as compras da empresa para incluir no prazo médio de pagamentos. Prazo médio de recebimento, prazo médio de inventários, prazo médio de pagamentos vai ditar o ciclo operacional e o ciclo de caixa. O ciclo de caixa e o ciclo operacional. Bom, o ciclo operacional, calculado pela soma do prazo médio de inventários e do prazo médio de recebimentos. E vai quantificar o período entre a aquisição dos inventários e o recebimento das vendas. Se a este ciclo operacional, o prazo médio de inventários mais o prazo médio de recebimentos, subtrairmos o prazo médio de pagamentos, vamos ter o ciclo de caixa, que mede o intervalo entre o pagamento a fornecedores e o recebimento de clientes. Um ciclo de caixa mais curto que o ciclo operacional pode, efetivamente, indicar, devidamente contextualizado, uma gestão eficaz do crédito de fornecedores. Enquanto que o ciclo operacional foca-se na eficiência global das operações, o ciclo de caixa considera adicionalmente o impacto do crédito obtido de fornecedores, refletindo mais precisamente as necessidades de financiamento do fundo de maneio da empresa.